temos aqui o boletim médico do Flamengo. E aí, quem será que volta nesse jogo? Tem também Neymar, galera. Rapaz, o staff do Neymar procurando patrocinador do Flamengo para poder jogar no Flamengo. Olha, tem também José Boto desabafando. E tem também a audiência do Bruno Henrique remarcada no STJD. Calma, já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo o que acontece lá no Flamengo. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar falando sobre o Bruno Henrique, porque o STJD remarcou a audiência de Bruno Henrique do Flamengo para quinta-feira. Uma primeira audiência foi agendada para ontem, lembrando, segunda-feira, mas o jogador não pôde comparecer por conta do conflito de horários aí. Lembrando que o STJD remarcou 3 vezes a audiência de ontem, seria 15 horas, depois 1 hora da tarde, aí depois jogaram para a parte da manhã, só que na parte da manhã o jogador estava lá no Ninho do Urubu treinando, não tinha como ele comparecer, mesmo que de maneira online, nessa audiência. Então será agora quinta-feira, depois do jogo contra o Deportivo Táchira, teoricamente, não prejudica em nada a vida do Flamengo e nenhuma preparação. O Flamengo tem jogo nessa quarta e no domingo tem jogo contra o Fortaleza. Galera, falando de José Boto agora, porque o José Boto deu uma entrevista aí para, na verdade, na terceira conferência Bola Branca, comentou lá, e ele deu uma declaração falando sobre o futebol brasileiro que me chamou a atenção pela coragem dele, porque poucos têm coragem de falar isso. Abre aspas. Nós ganhamos tudo que tínhamos para ganhar até hoje na temporada. Estamos na luta em todas as frentes e temos uma derrota no Brasileirão, uma derrota na Libertadores e há 2 semanas já se falava em crise e mudar treinador. Portanto, isto é algo muito típico aqui no Brasil, uma falta de paciência enorme. E é verdade, tá? A gente está vivendo uma cultura do imediatismo absurdo, gente. Para mim, o maior exemplo foi agora no Sport, que o técnico português Antônio Oliveira estreou e aos 20 minutos do primeiro tempo, na estreia dele, ele estava sendo chamado de burro. Na boa, torcedor do Sport, vocês esperam o quê do time do Sport essa temporada? É brigar para não cair. Aí o cara estreando é chamado de burro. O Felipe Luiz estava bem, todo mundo pedindo a seleção brasileira. Ficou mal, fora, treinador, estagiário. Gente, não é assim, não pode ter essa cultura do imediatismo. É 880, tem que ter o equilíbrio. Concordo com o José Boto em relação a isso aí. Galera, vamos para o boletim médico comunicado oficial do Flamengo, atualizando a situação de todos os jogadores que estão no departamento médico nesse momento. Eu tô olhando pro lado aqui de vez em quando, porque tá rolando o jogo do Vasco pela Sul-Americana. Se sair gol, eu vou avisar vocês. Mas vamos lá, boletim médico do Flamengo. Alan, jogador teve boa evolução da lesão no músculo posterior da coxa direita e treinou normalmente com o restante do grupo nessa terça-feira. Segunda-feira, ele também treinou com o grupo, embora o Flamengo não tenha dito nessa nota oficial. Eric Pulgar, enquanto se recupera de uma lesão muscular na coxa direita, realizou trabalho de fisioterapia no campo do CT Jorge Elal nesta terça-feira. Não treinou com o grupo. Gerson, atleta, fez tratamento nessa terça-feira com atividade na academia e no campo do CT Jorge Elal. Vinha, lateral, já treina com o grupo e está em fase final de condicionamento físico, ou seja, pronto para ser relacionado. Gonzalo Plata, jogador tem evoluído nos trabalhos de força e equilíbrio muscular com a fisioterapia enquanto se recupera de um edema ósseo no joelho. Nico de la Cruz segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo. Então vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atletas. Nico de la Cruz só no Mundial. Gonzalo Plata só no Mundial. Vinha está à disposição. Confesso para vocês que eu não tenho a confirmação se ele será relacionado ou não, mas existe essa expectativa de ele ser relacionado já para esse jogo de quarta contra o Deportivo Táchira. Gerson, a informação que eu tenho é que ele vai fazer testes físicos na manhã dessa quarta-feira para saber se tem condições de jogo contra o Deportivo Táchira. Caso não fique à disposição, no domingo contra o Fortaleza, que é um jogo muito importante pelo Campeonato Brasileiro, ele ficará à disposição. Eric Pulgar está fora do jogo contra o Deportivo Táchira, não será relacionado, e o Alan está relacionado. A informação que eu tenho é que o Alan está de volta. Inclusive, vou ver aqui quando foi a última vez que ele entrou em campo, tá? Confesso para vocês que eu não lembro. Cara, ele deve estar um mês aí sem entrar em campo. Foi no dia 10/5, não tem um mês não, falei besteira, tem 17 dias mais ou menos. Foi no jogo contra o Bahia, que ele ficou 15 minutos em campo e foi substituído. Foi o mesmo jogo que o Eric Pulgar se machucou,
eles tiveram lesões bem parecidas, mas o Alan volta agora contra o Deportivo Táchira. E diante do Deportivo Táchira, o Flamengo terá presenças ilustres lá no Maracanã. Já falei para vocês, Vinícius Júnior, Ancelotti estará lá. Ancelotti também vai estar presente no jogo de hoje do Botafogo contra a Universidade do Chile, pela Libertadores no estádio Newton Santos. Será o primeiro jogo in loco como treinador da seleção brasileira. Amanhã ele estará acompanhando Flamengo e Deportivo Táchira, e não é só Vinícius Júnior e Ancelotti. Tem outro que eu gosto demais, que também estará lá. É cria do Flamengo, joga muita bola, está se destacando na Premier League, e eu acho que deveria estar na lista de convocar o Ancelotti no lugar do Andrés Santos. Trata-se de João Gomes, o Pitbull da Gávea. Ele avisou lá nas redes sociais que estará presente no Maracanã nessa quarta-feira para acompanhar o Flamengo diante do Deportivo Táchira. Presença ilustre. Eu gosto demais do João Gomes. Acho que vocês que estão me assistindo também gostam demais. Foi um jogador muito importante em 2022. Falo sem medo de errar, ele carregou o Thiago Maia, inclusive na ocasião, jogou muita bola em 2022 e hoje está se destacando no Wolverhampton da Inglaterra. Inclusive, me espantará muito se ele não for negociado nessa janela de transferência, porque é um jogador que está muito valorizado no futebol inglês. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, olha a informação do colega Paparazzo Rubro-Negro. Segundo o Paparazzo Rubro-Negro, o staff de Neymar procurou a patrocinadora Master do Flamengo para saber se o clube tem interesse em contratar o jogador. No momento, não houve nenhuma proposta oficial, mas apenas uma consulta. Enquanto isso, Camisa 10 se aproxima do fim do seu contrato junto ao Santos. Cara, na boa, gente, pelo que eu estou entendendo aqui, a informação, repito, é do Paparazzo. Ele está cavando uma vaga no Flamengo e eu espero que isso não mude nada na vida do Flamengo no sentido de tentar a contratação do Neymar. Gente, esqueçam isso. Eu acho que só vai atrapalhar a vida do Flamengo de verdade, cara. Olha o que ele está fazendo fora das quatro linhas. Tudo menos focando em estar 100% fisicamente para jogar o seu bom futebol. Inclusive o Ancelotti, um dos acertos dele na convocação foi não chamar o Neymar. Neymar não merece estar na lista de convocados da seleção brasileira. E digo mais, não sei nem se a gente poderá contar com o Neymar na Copa do Mundo de 2026. O Neymar é uma incógnita. Vir para o Flamengo agora não iria trazer nenhum benefício, pelo contrário. Ia vender muita camisa. Gente, o Flamengo já vende muita camisa, de verdade. Então não faz o menor sentido a contratação do Neymar, pelo menos na minha visão. Não sei o que vocês acham, tá? Queria a opinião de vocês, inclusive. Deixa eu ver aqui, porque eu tinha mais uma informação. Deixa eu ver. Tenho sim, é isso, lembrei. Ingressos esgotados, tá, para Flamengo e Deportivo Táchira. Muita gente me questiona a diferença de ingressos vendidos para ingressos emitidos. E eu, assim, vou ser sincero, eu também não sabia qual era a diferença e eu fui perguntar lá no Flamengo. O que me disseram foi: emitidos conta cortesia, pacote de camarote, mais o que? Gratuidade. E vendidos são de fato, literalmente, os ingressos vendidos. E até hoje, por volta das 17 horas, o famoso 5 horas da tarde, 61 mil ingressos já haviam sido emitidos e 56 mil vendidos. Mas, no momento, agora, às 8 horas e 33 da noite, acabo de receber a informação que os ingressos estão esgotados. Casa cheia. Só não vai estar literalmente cheio porque o setor visitante vai ter cerca de 200 pessoas, ou seja, não vai lotar o setor visitante, que no caso é a torcida do Deportivo Táchira. Uma informação envolvendo o rival Botafogo. Rival esse que pode brigar por títulos com o Flamengo na Libertadores, na Copa do Brasil e até mesmo no Campeonato Brasileiro. Por quê? O Botafogo faz parte de um grupo administrado por John Textor, uma SAF. O Lyon está passando um perrengue absurdo na situação financeira, sofreu até transfer ban da FIFA, pelo que a gente pôde ler comunicado da FIFA inclusive. O Molenbeek, que é outro clube que faz parte do grupo aí da gestão, o grupo Eagle do John Textor, ainda não subiu e está na segunda divisão lá do futebol belga, lá na Bélgica. O Lyon, repito, recebendo sanções aí, transfer ban, ameaça de descenso, e o Botafogo
parece que até o momento não está sofrendo com nada. Por quê? O Botafogo está fechando a contratação de mais um jogador. Destaque aqui do futebol brasileiro, o zagueiro Abner, do Juventude. Inclusive, ontem ele foi retirado, ele seria titular, ele foi retirado do jogo contra o Red Bull Bragantino por conta dessa negociação, porque se ele entrasse em campo, completaria 7 jogos e não poderia disputar o Campeonato Brasileiro para uma outra equipe da Série A. E o Botafogo vai pagar 2,5 milhões de euros, 16 milhões de reais na cotação de hoje, em 4 parcelas, e parece que nada está acontecendo. É por isso que eu falo, gente, o novo presidente da CBF prometeu que ia brigar pela melhoria do futebol brasileiro, e tem que ter o fair play financeiro. Tem que ter o fair play financeiro, porque não dá. Os clubes que são, digamos, responsáveis, Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Paranaense, que hoje está na segunda divisão, tem outros clubes também que são responsáveis, enfim, acabam sendo prejudicados, digamos assim. Então fica aí a informação. Outra informação, gente, Vinícius Júnior e Ancelotti estarão no Maracanã nessa quarta-feira para acompanhar Flamengo e Deportivo Táchira. E jogo que vai ter casa cheia, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos de maneira antecipada. A diretoria espera aí pelo menos 63 mil pessoas presentes no Maracanã. E eu espero um grande jogo, independentemente dos desfalques. Eu acho que o Flamengo tem a obrigação de vencer o Deportivo Táchira, que, se não me engano, não venceu ninguém nesse grupo. Jogo mal demais, todas as partidas que eu assisti do Deportivo Táchira. Negócio horroroso, fraco, time fraco, sabe? Time amador. Eu lembro que o Flamengo teve uma dificuldade absurda para vencer o jogo de ida lá fora. 1-0, foi porque o Arrascaeta fez uma jogada de craque ali, acabou fazendo um gol. Eu já considerei um absurdo, e agora dentro do Maracanã não espero menos que uma vitória aí por 2 gols de diferença, sendo bem sincero. E o Vinícius Júnior e o Ancelotti estarão no Maracanã. O Ancelotti vai visitar o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, antes de ir ao jogo. Então, vai curtir. Inclusive, gostei da coletiva dele, de apresentação ali na primeira convocação dele. Gostei pelo fato dele não ter chamado o Neymar, tá certo. Enfim, a gente pode discutir outros nomes aí que ele acabou chamando, mas fora isso, seja bem-vindo ao Maracanã, Ancelotti. Treinador da seleção brasileira, o Vinícius Júnior já é de casa, não precisa dizer seja bem-vindo, muito pelo contrário, ele conhece muito bem aquele estádio ali, cada cantinho daquele estádio. E para o jogo, gente, Alan, Pulgar e Vinha podem voltar. Nessa quarta-feira a gente vai ter a definição aí no treino dessa terça-feira, no treino de hoje a gente vai ter essa definição aí envolvendo esses 3 atletas. Tomara que o Vinha volte, pelo menos para ficar ali no banco, sentir novamente o clima de um jogo, de concentração. Isso é bacana demais para um jogador que está desde o dia 11 de agosto sem entrar em campo depois de 2 lesões graves, cirurgia, que ele volte melhor ainda, que é um jogador que eu particularmente gosto bastante. Galera, Alcaraz, vamos lá. O Everton emitiu um comunicado oficial sobre a situação do jogador, tá? Deixa eu ler aqui o comunicado. No site eles falam sobre jogadores que estão no momento no elenco por empréstimo e qual é a situação desses jogadores. Sobre o Alcaraz, eles falaram o seguinte: o clube, no caso o Everton, continua as discussões com Charlie Alcaraz, que chegou aos Blues por empréstimo do Flamengo em fevereiro, até o final da temporada 2024-2025, ou seja, até o dia 30 de junho ele tem contrato com o Everton. E eles falam aí que estão debatendo com o jogador. Isso quer dizer que eles confirmam a informação que a gente trouxe. O Alcaraz ainda não bateu as metas. Se tivesse batido as metas, eles seriam obrigados, ou seja, não tinha por que conversar com o Alcaraz. Eles estão conversando com o Alcaraz. Por quê? Se o Alcaraz não bater a meta, ou as metas, eles vão analisar se vão comprar o jogador, se vão exercer a opção de compra. E por isso eles estão conversando com o Alcaraz. A informação que eu tenho é que o Alcaraz quer ficar, o Everton também quer continuar com o jogador e, obviamente, eles vão conversar com o Flamengo. O Flamengo está tranquilão. Repito o que eu falei no vídeo anterior, tranquilão. Porque se o Everton não quiser, outros clubes querem pelo mesmo valor da opção de compra junto ao Everton. Jorginho, galera, essa semana vai ter uma reunião do José Boto, Jorginho e o Arsenal. Verem o que falta. A questão é, o Jorginho será jogador do Flamengo. Só que nesse momento ele será jogador do Flamengo a partir do dia 1º de julho. Ou seja, no meio do Super Mundial. O Flamengo quer ter o Jorginho para o Super Mundial. E por que não pode ter o Jorginho para o Super Mundial? Porque precisa da rescisão com o Arsenal. E por que o Jorginho ainda não rescindiu com o Arsenal? Porque o Jorginho tem valores a receber, bonificações a receber, e ele não quer abrir mão de tudo. E o Arsenal também não quer abrir mão do jogador assim. Beleza.
Você não quer abrir mão, então você vai ficar aí até o dia 30 de junho. A partir do dia 1º você pode ser de quem você quiser. E tá nessa. Vê, o Flamengo pode pagar. O Flamengo não quer pagar, porque o Flamengo poderia chegar, beleza, Arsenal, a gente te dá um valorzinho aqui, você libera o jogador antes. Pra que fazer isso? Sendo que o jogador vai ficar livre e vai ser atleta do Flamengo a partir do dia 1º, ou seja, por alguns dias. O Flamengo vai pagar um alto valor? Não faz sentido. Então é por isso que o Flamengo vai se reunir com o Jorginho e com o Arsenal para tentar chegar a um acordo nessa situação. E para finalizar nosso vídeo, galera, vou trazer números aqui do Alexandro no jogo contra o Palmeiras, porque foi algo assustador, tá? 90 minutos jogados, 74% de acerto no passe, um drible certo, 2 desarmes, 2 interceptações, 8 cortes, 5 duelos ganhos de 9, 4 faltas. Gente, muita gente pode assim, caramba, os números são muito bons. E quem assistiu ao jogo pode ver um Alexandre jogando em altíssimo nível, calando a boca de muita gente que disse que ele escolheu o Flamengo porque ele não tinha mais espaço na Europa. Claro que ele tem espaço na Europa, é porque o Flamengo também é um clube que pode dar todas as possibilidades que um clube europeu daria para ele. Salário alto, visibilidade, briga por títulos, visibilidade para ser convocado para a seleção brasileira, tal como está acontecendo. Teve mudança de treinador e mesmo assim ele continua sendo chamado. Então é um jogador que merece muito respeito. E o do Rossi, gente, para mim foi o melhor em campo, tá? Eu votaria no Rossi melhor em campo contra o Palmeiras. 90 minutos jogados, 3 defesas, as 3 dentro da área. E quais foram? A defesa do pênalti, o rebote do pênalti e uma defesa no finalzinho do jogo do Flaco Lopes também dentro da área. Um pênalti defendido, 1,47 gols evitados, 3 bolas aéreas afastadas, um corte, 3 passes longos certos, 2 faltas sofridas. Gente, os números falam por si só. O Rossi está vivendo uma grande fase. E brincadeira à parte, o Rossi é argentino para ele não ser chamado por Ancelotti? Torcedor rubro-negro, segura essa porque é notícia quente, daquelas que fazem o coração acelerar. O volante Jorginho, sim, ele mesmo, campeão da Euro, dono de uma carreira monstruosa na Europa, acaba de se despedir oficialmente do Arsenal. O craque ítalo-brasileiro postou um vídeo emocionante nas redes sociais agradecendo pelos 2 anos vividos no clube inglês, mas deixou no ar aquele clima de até logo. Só que, na real, o destino dele está cada vez mais pintado de vermelho e preto. Isso mesmo! Jorginho e Flamengo estão com tudo praticamente alinhado, e a expectativa é que o jogador desembarque no Rio de Janeiro já nos dias 5 ou 6 de junho. Coincidência ou não, exatamente 4 dias antes da viagem do Mengão rumo aos Estados Unidos, onde vai disputar ninguém mais, ninguém menos que a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E olha que essa negociação tem até roteiro de filme. Sabe aquele papo que dizem que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher? Pois é, a futura esposa de Jorginho, a cantora irlandesa Catherine Harding, teve um papel fundamental nessa história. Eles se casam no dia 2 de junho e, depois da cerimônia, ele embarca direto para o Brasil. E sabe o que é melhor? A família inteira já tinha aprovado a ideia de morar no Rio desde uma visita em março. Isso pesou muito. Afinal, havia uma proposta milionária do futebol saudita na mesa, mas a vontade de vestir o manto sagrado e disputar um título mundial falou mais alto. E cá pra nós, quem é que resiste ao Flamengo, né? Agora segura essa ficha técnica. Jorginho tem 33 anos, nasceu no Brasil, mas nunca jogou profissionalmente por aqui. Foi muito cedo para a Europa e construiu uma carreira gigantesca. Começou na Itália, passou por Hellas Verona, Nápoles, virou lenda no Chelsea e depois foi pro Arsenal. Ganhou títulos, prêmios individuais e, de quebra, levantou a Eurocopa de 2020 com a seleção italiana. E agora, tá prestes a viver pela primeira vez a emoção de vestir o manto sagrado diante da nação rubro-negra, no Maracanã lotado, cheio de paixão, gritaria e aquela energia que só a torcida do Flamengo sabe transmitir. E se você acha que acabou, calma que tem mais. O Flamengo não tá de brincadeira nesse mercado. A ideia é ter Jorginho como aquele cara experiente, cérebro do meio-campo, líder dentro e fora de campo, justamente para ser peça fundamental na busca pelo tão sonhado título do Mundial de Clubes. As conversas estão na reta final, já rolou acerto salarial, troca de documentos, e só falta aquela última canetada para anunciar oficialmente. A diretoria trabalha com otimismo total, e a torcida já começa a imaginar. Será que vem aí uma dupla de meio-campo com Jorginho e De La Cruz? Ou quem sabe Jorginho, Pulgar e Arrascaeta dominando tudo? Meu amigo, se isso acontecer, segura o Flamengo, porque vai ficar pesado demais.